Shalom Aleichem. Diz a palavra de Deus na porção desta semana que Moisés rogou ao Eterno. O Eterno, por sua misericórdia, nos dá o Shabat, memorial da criação, para que não somente neste dia, mas neste em especial, sinal entre ele e seu povo Israel, pudéssemos meditar com maior profundidade na liberdade que vem pela obediência à sua palavra. Recebamos o Shabat, memorial da criação, sinal entre Deus e o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 3, Vaet Hanan, é a paraxá desta semana, e implorou. Verso 23 diz: E eu roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra, que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra, que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Eirou-se o Eterno contra mim por vossa causa. E não me escutou, e disse-me o Eterno: basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Esta paraxá segue falando de um homem humilde, descrito como o mais humilde, manso e paciente entre os homens que estiveram sobre a terra. Um homem que trouxe a redenção, os filhos de Israel. Mas mesmo diante de todas as suas dificuldades, as suas lutas incansáveis para conduzir uma nação que murmurava e sentia saudade do pecado, sentia saudade do faraó, ele perseverou até o último instante, e a poucos dias da sua morte, desejoso de entrar na terra onde 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva, ele diz: Senhor, me deixa entrar na terra. E Deus diz: basta, porque ele feriu a rocha para que dela saísse água em um momento de sua fúria, e Deus disse: você não passará. E do monte Nebo, Moisés, do alto da colina, olha a terra, a qual os seus pés não tocariam. Que sensação teria sentido aquele servo de Deus? Como ele teria se sentido num momento talvez abandonado? Me traz à memória Yeshua quando ele disse: Eterno, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas noutro momento de extrema serenidade, de servo de Deus, Yeshua manifesta o poder de Deus nele atuante, diz: não se cumpra a minha vontade, ó Eterno, mas a tua. Assim era Moisés. Viveu nos palácios, viveu na regalia, carregou a coroa, tinha um principado, mas tudo aquilo não o atraiu, porque ele sabia do compromisso para uma redenção que não tem preço nem valor e que vem através de Deus e posteriormente através de Mashiach, nosso Senhor, com o derramamento de seu sangue. A paciência é um atributo importante em nossas vidas. A confiança é um atributo
é uma qualidade, um adjetivo importante em nossas vidas, o confiar. Isso me traz à memória um homem que se chamava John Newton. John Newton disse certa vez: eu pensei que nunca houve ou poderia haver um pecador como eu. Cheguei à conclusão que os meus pecados eram grandes demais para serem perdoados, disse John Newton. John Newton não cria em Deus. John Newton trabalhava num navio de tráfico negreiro e, levado por sua ambição, por sua cobiça, mesmo depois da sua conversão, porque não por casualidade encontrou um livro que falava de Deus e se interrogou: será que estas coisas não são verdade? Mesmo depois da sua conversão, seguiu com o tráfico negreiro, seguiu transportando escravos pelos navios nos quais ele trabalhava. Depois de muitos anos, ele disse: eu teria sido sobrecarregado com angústia e terror se eu soubesse ou mesmo suspeitasse que eu estava agindo de forma errada. Eram os frutos da conversão e do poder de Deus agindo no coração de um homem que não acreditava no eterno. Ele ouviu pregadores famosos da época, como John Wesley, que condenava o tráfico de escravos. Mas ele seguiu nessa prática, transportando os escravos, por conta da sua ambição, mesmo entendendo ser ele um convertido. Em uma dessas viagens, transportando os escravos africanos para a América, durante as suas viagens, era sabido que os escravos não podiam falar, que os escravos não podiam cantar, que os escravos não podiam pronunciar palavras nenhuma. Então, no porão daquele navio, onde o homem que encontrou um livro que falava de Deus, ele ouviu sussurros que vinham das gargantas e principalmente do coração dos escravos. Os escravos sussurravam uma canção. Aquela canção ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. E embasado naquela canção, Newton a ouviu em forma de lamento. Era sussurro dos escravos que não podiam falar. E a partir daí, então, construiu uma canção que se chama Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Essa canção é cantada até hoje nos meios religiosos. Uma canção muito bonita e se tornou o maior hino do mundo cristão na história. Os homens não podiam falar, os escravos não podiam expressar as suas vozes. Então, com o que eles tinham de mais importante, eles expressavam a gratidão e a esperança. Com os sussurros do seu coração. E aqueles sussurros ouvidos por Newton se transformaram neste belo hino. Talvez o que tenha restado em Moisés, quando Deus disse a ele: basta, Moisés, você não vai entrar na terra. Olhando de cima do Monte Nebo, a terra que foi prometida a Abraão, ele pôde dentro de si ver os homens que carregariam cachos de uvas, 2 homens para carregar um cacho. Certamente Moisés viu romãs lindas e enormes. Certamente ele viu os figos dentro de si. Ele conseguiu transpor o intransponível, tocar o intangível, porque dentro dele existia o ser maior criador de todos os universos, que o convenceu de que, mesmo não tendo ou não sendo agraciado naquele momento para pisar na terra prometida aos filhos de Israel, num dia futuro veria ele homens carregando os frutos da terra que emana leite e mel. Por conta disso, nesta mesma paraxá, é dita uma prece que todas as vezes, todos os dias mencionamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é vosso Deus, o Eterno é um. Mais que isso é dito: e amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua força, de toda a tua alma. O que isso significa? Que em toda a sua plenitude você deve amar a Deus. Estas foram as instruções do homem que não muito depois desses dias estaria sepultado, sem adentrar a terra. Estas foram as suas instruções. Passe aos seus filhos a história da redenção, a liberdade que Deus trouxe ao povo de Israel pelas mãos de um homem que, mesmo não podendo adentrar as terras de Canaã, dormiu na esperança da ressurreição do último dia no toque da última trombeta. É isso que nos mantém vivos. Quem sabe seja esse o nosso sussurro, como daqueles escravos que estavam no porão do navio negreiro. Quem sabe a nossa esperança não seja a diferente do que muitos cantam. Graça maravilhosa, perdão maravilhoso, que vem da parte de Deus, que nos assegura o mesmo direito, mesmo estando muito aquém do que Moisés fez pelo povo de Israel. Deus nos dá o mesmo direito de pisar nas terras em que um dia o profeta manso e humilde há de pisar, num corpo incorruptível e transformado pela ressurreição. Por isso, a nossa gratidão é infinita diante de Deus. Por isso, honramos com o compromisso de falar com os nossos filhos quando andamos pelo caminho, quando deitamos, quando nos levantamos. Falar da redenção, falar do Amazing Grace, da graça maravilhosa, falar do processo de salvação, falar do amor de Yeshua, falar do amor de Deus imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira, para isso não tem como definir limites, por isso de tal maneira que deu seu Filho unigênito, essa é a bênção, para que todo aquele que nele crê, mas é preciso crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os escravos, quiçá, acreditavam na vida posterior à escravidão, mas nós já fomos libertos pelo sangue de Yeshua derramado no madeiro. Tenhamos a mesma gratidão de Moshe, a sua paciência e, principalmente, mantenhamos a nossa esperança na vida do amanhã. Não esperamos somente nesta vida, mas através de Yeshua, nosso Mashiach, que ressuscitou ao terceiro dia no final de Shabat, carregamos a certeza, não em sussurros agora, mas com palavras de alegria, que o dia da trombeta há de soar. E nesse dia nós levantaremos da sepultura ou seremos transformados. Melhor que isso, estaremos com Moshe, porque guardamos em nosso coração e ouvimos dentro dele que o Eterno é um. Obrigado pela sua presença, imagens da nossa congregação. Até a próxima oportunidade. Shalom Alechem. Lahitraot. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus
abençoará aqueles que abençoam o seu povo, Israel.